Olá, mitos clássicos da Jane Mark. Jane Mark é uma das mais respeitadas classicistas britânicas. Aqui diz que ela lecionou em vários colégios importantes em Londres, universidades, e é autora de vários livros sobre mitologia. E aqui nesse livro ela faz um reconto das histórias como se nós estivéssemos junto com a família, rodeados em torno de uma fogueira, ouvindo essas histórias contadas pelos nossos avós, pais, pelos nossos antepassados. É como ouvir essas histórias contadas oralmente, como foi na tradição clássica e na tradição mitológica de toda a humanidade. E destaque especial nós temos aqui para os mitos da Grécia e Roma. Essas histórias mitológicas estão entre as mais dramáticas e apaixonantes histórias de amor, de guerra, de heroísmo, traição, criadas pelo homem durante todo o percorrer da história. Nós temos grandes histórias que marcam a humanidade, como a criação do homem, as histórias de amor, por exemplo, o mito de Eros e Psique, as histórias de guerra, como a Guerra de Troia, e tantas outras histórias fazem parte do imaginário ocidental. Os personagens dos mitos inspiram as artes, os filmes, as pinturas, outros livros e ajudam a humanidade a compreender a si mesma. Por exemplo, o mito de Ícaro, que voa perto demais do sol. Prometeu, que rouba o fogo dos deuses. Édipo, que vive a sua tragédia incestuosa. Esses mitos apaixonantes da antiguidade têm aqui um guia essencial. Nós percorremos essas histórias junto com a autora, apresentando uma deliciosa compilação da mitologia clássica, das origens, das transformações e interpretações dos mitos que moldaram o mundo. Quero mostrar algumas dessas histórias que ela reconta aqui. Começando pelo mito da criação do mundo, conforme Hesíodo traz no seu Teogonia. Depois ela faz um longo catálogo dos deuses, para recordarmos esses deuses antigos. Os primeiros humanos em busca do tosão de ouro, no caso aí Jasão, esse mito importante em busca desse velo, dessa pele de ouro. Io e Argos, heróis e monstros, Héracles, os 12 trabalhos de Héracles, Teseu, Atenas e Creta, a saga tebana, que é em torno aí dessas histórias, Édipo e outros, a Guerra de Troia, Odisseu e sua Odisseia, a linhagem de Pélopes, as mulheres perigosas, Enéas e o destino de Roma, esse mito importante resgatado por Virgílio, a fundação de Roma, Metamorfoses, Ovídio, mitos de amor e morte. Para quem quer ler de forma agradável, está aqui no livro de Jane Mark essa definição de mito e, ao mesmo tempo, essas histórias deliciosas que encantam as gerações. Jane Mark abre o seu livro confessando satisfazê-la de todo a definição de Richard Buxton. O mito é uma história tradicional, socialmente poderosa. De fato, na sua aparente simplicidade, a autora parece dizer tudo ou pelo menos o essencial. Mito é narrativa. Mas um tipo de narrativa que ganha seu sentido apenas à medida em que é compartilhado. Esse compartilhamento pode dar-se de modo variado, no que se ouve, no que se vê, no que se lê, desde a manifestação mais despretensiosa até os requintes da arte. Daí que, dentre as muitas maneiras de abordar o mito, a mais legítima talvez seja contá-lo. E é o que ela faz aqui. Porque o que se costuma chamar de mitologia clássica, como se fosse uma entidade abstrata, bem estabelecida e delimitada, não existe senão na nossa fantasia.
O que recebemos dos antigos gregos e romanos foi um mar de histórias sensíveis a cada contexto, que tem como elemento mais notável a capacidade de não recusar variações no tempo e variedade no espaço. Dizendo de outro modo, um mito não se sabe, ele se conta. E como se sabe, a cada conto, quem conta aumenta um ponto. O objetivo, então, desse livro é oferecer ao leitor uma narrativa dessas histórias de antanho para os tempos de agora. Resgatar essas histórias do surgimento do mundo, dos deuses, dos heróis, inculcando na nossa consciência esse convite para desvendar o mito, um mergulho nessa tradição ancestral, que não só nos ensina a ver o mundo, como esclarece porque o vemos desse modo. Um convite a não ser recusado. Afinal, é a cada vez que o mito se conta que seu poder é confirmado. Isso que eu li aqui está na orelha e é do Jacinto Lins Brandão, falando da importância do mito na história humana. Temos aqui um mapa percorrendo o mundo grego, que ela vai então destacar de modo especial os mitos gregos e romanos. Depois um outro mapa com o mundo mediterrâneo, esse lugar onde as histórias mitológicas borbulhavam. Mais algumas cartas estelares para entendermos algumas constelações que recebem nomes de grandes e famosos heróis ou mitos. E depois ela começa aqui com uma longa introdução sobre a importância dos mitos gregos e romanos. Eu quero ler só um trecho para a gente sentir a escrita da autora. Mitos gregos e romanos. Os mitos clássicos do título são os da Grécia e da Roma antigas, mas logo ficará claro para o leitor que os mitos gregos são absolutamente dominantes neste livro. Um dos motivos para isso é simplesmente a quantidade. Existem mais mitos gregos do que romanos, o que reflete a prevalência e a força dos primeiros. Os mais antigos mitos registrados são encontrados nos poemas de Homero e de Hesíodo, do século VIII ao VII a.C. E pouco depois disso aparece abundantemente na arte grega. Fica evidente a partir de então que ocupavam um lugar central na vida e na cultura da Grécia antiga. Estavam no centro até mesmo das instituições que agregavam os homens, fossem públicas ou não. Os mitos eram repetidamente contados pelos poetas e do século VI a.C. em diante passaram a ser tema de dramas envolventes representados no teatro trágico. Memorizar e recriar poemas épicos sobre temas míticos era parte importante da educação de uma pessoa. Então Sófocles, Eurípides, Ésquilo vão resgatar toda a mitologia e recontar isso, aprofundando a questão trágica do mito e também a importância da poesia. Os mitos eram também representados por toda parte nas artes visuais, voltadas tanto para deleite público ou privado, como nas esculturas dos templos e nos vasos de cerâmica de uso doméstico que ainda existem aos milhares. Nós podemos observar a questão dos mitos representados na arte, na cerâmica, escultura, pintura. Até mesmo os elementos do mundo físico, rios, nascentes, bosques, montanhas, a própria terra, eram vistos como se fossem animados por presenças divinas, muitos deles ligados a determinados incidentes mitológicos. Esses mitos eram, além disso, mais do que simples história. Para os gregos eram parte da própria história e relatavam acontecimentos reais do seu passado. Certos pormenores podiam não ser considerados literalmente. O historiador Heródoto, por exemplo, escrevendo no final do século V a.C., pode duvidar de alguns detalhes do mito do grande herói Heracles, mas não tem dúvida alguma de que Heracles realmente existiu. E basta lermos Pausânias, que viajou por todo o mundo grego no século II depois de Cristo e escreveu o Descrição da Grécia em 10 volumes, para concluirmos que para ele, assim como para os demais gregos, seus personagens míticos haviam sido pessoas de verdade, que habitaram lugares de verdade em um mundo passado de verdade. Os mitos ocuparam, portanto, lugar central na cultura grega.
o que significa que eram conhecidos em toda parte por onde a cultura grega se espalhou, área muito mais extensa do que a da Grécia de nossos dias. Durante o período arcaico, que vai do ano 700 ao 500 a.C., e o período clássico, do ano 500 ao 332 a.C., os gregos, isto é, os povos de língua grega, ocuparam não apenas a Grécia continental, incluindo a Macedônia ao norte e a leste, a Trácia, até o Helesponto, como também as ilhas do Mar Egeu e a costa da Ásia Menor, atualmente a Turquia. Além do mais, muitas colônias gregas foram fundadas em terras distantes, tanto a leste, principalmente ao redor do Mar Negro, quanto a oeste, no sul da Itália e na Sicília, estas conhecidas pelo nome latino de Magna Grécia. Estas últimas colônias foram as mais importantes para o futuro do mundo clássico, já que teriam poderosa influência no desenvolvimento da cidade de Roma. Os colonizadores, naturalmente, levaram consigo seu hábito de contar histórias e aí abundantes evidências arqueológicas, principalmente em cerâmica decorada, de que os mitos gregos eram muito conhecidos na Itália e até mesmo na Etrúria, ao norte, a partir do século VII a.C. A própria cidade de Roma, expandindo seu poder e seu prestígio, cedo entrou em contato com a cultura grega, de modo que quando os romanos obtiveram vitória militar sobre a Grécia em 146 a.C., sua própria cultura já estava permeada havia séculos pela literatura, pelo pensamento e pelos mitos gregos. A Grécia cativa fez cativo seu rude conquistador, como afirmou Horácio em frase que se tornou famosa nas suas epístolas, Epístola II. E assim como tomaram como modelo as obras literárias e artísticas dos gregos, os romanos adotaram também os deuses gregos, identificando-os com as próprias divindades nativas italianas. É certo que já o haviam feito no século II a.C., e provavelmente bem antes, quando o poeta Quintus Ennius comparou explicitamente os 12 principais deuses romanos com os 12 deuses gregos do Olimpo. Quintus Ennius viveu de 239 a 169 a.C. Concomitante à assimilação dos deuses gregos, os romanos adotaram os mitos gregos, reproduzindo-os intensamente em sua literatura e em sua arte. Com frequência eram feitas eloquentes adaptações literárias dos originais gregos. A Dido de Virgílio nos vem logo à mente, como também algumas das comoventes metáforas de Ovídio, no capítulo 16 da sua Metamorfose. Na arte, os romanos deram à herança recebida dos mitos gregos uma nova vida particularmente bela em seus pisos de mosaicos, seus afrescos e em suas esculturas em relevo nos sarcófagos. E foram acrescentados relativamente poucos novos mitos de origem puramente romana. Esse é, portanto, um dos motivos da preponderância, aqui no caso, dos mitos gregos neste livro. E um segundo motivo, diz a autora, é que quando se trata de escolher entre versões de histórias que são contadas ao longo dos séculos, parece que os mitos são com frequência mais poderosos em suas formas mais antigas. E na quase totalidade dos casos, isso significa a forma grega. Não se trata de negar a quantidade das versões romanas, ou o papel crucial assumido pelos romanos de transmitir os mitos ao mundo clássico, ocupando a imaginação medieval, capturando a ocupação medieval. A dívida que temos com eles, com os gregos principalmente, e com os romanos, principalmente com Ovídio, o autor clássico mais lido nos tempos medievais e na Renascença, é enorme. As Metamorfoses de Ovídio continuam sendo, aí no caso, um livro importante para resgatarmos a visão romana dos mitos gregos e a expansão da mitologia pelo mundo. Contudo, nas mãos dos romanos, os mitos se tornam mais literários, mais sofisticados, com maior consciência de si mesmos e, de alguma forma, menos imediatos, menos reais. Nos tempos de Homero, ainda era possível aos deuses andar entre os homens. Nos tempos de Homero, os deuses faziam parte da existência. Então, uma leitura para quem quer aprofundar um pouco mais sobre mitologia grega e romana, de modo especial olhando para a Grécia Antiga, para este mundo tão influenciador do nosso pensamento nos dias atuais. E da literatura, filosofia e todo tipo de arte que se continua depois, né, da Grécia Antiga. Mitos Clássicos, de Jenny Mark.
Um abraço, até mais.